Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Carol Catico, sou analista-chefe da XP Investimentos. A gente tem um prazer enorme de receber hoje no nosso escritório o Sérgio Fischer, presidente, assim como o Felipe Gonçalves, diretor financeiro da Log Commercial Properties. Log Commercial Properties, eles já vão contar um pouquinho, mas é do setor imobiliário, uma empresa nova na Bolsa, é do Ibovespa, está no novo mercado. Ele foca em condomínios imobiliários, logísticos, galpões aqui, eu estou simplificando, eles vão ficar bravos aqui, mas galpões. E eles estão aqui hoje para contar um pouquinho da história deles, o contexto atual da empresa e o que está por vir hoje. Muito obrigado, um prazer enorme recebê-los hoje no nosso estúdio. Boa tarde, Carol. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar da nossa companhia. Prazer é nosso. Obrigado. Então, acho que a gente pode começar, Sérgio, se você puder dando um pouco do contexto. O que é a Log, para quem não conhece? De onde ela surgiu? Qual é o momento atual da empresa? Depois a gente vai um pouquinho por que está por vir na Log, que tem muita coisa no pipe ali, né? Carol, nós somos uma empresa de propriedades especializadas em condomínios logísticos. Uma empresa que é muito focada em condomínios, projetos Greenfield, ou seja, somos desenvolvedores de ativos. Todo o nosso portfólio foi construído por nós nunca compramos um ativo no mercado, sempre desenvolver. É importante falar isso porque os retornos em desenvolvimento são maiores que a compra de ativo. Somos uma empresa que hoje, com um portfólio localizado em 26 cidades, 9 estados do Brasil, com 770 mil metros quadrados de área bruta locável entregues em operação, e mais 130 mil metros quadrados em obras que vão ser entregues ao longo de 2019. O mercado de condomínios logísticos no Brasil é muito fragmentado e muito pobre, o parque industrial é muito pobre. O Brasil hoje tem por volta de 13 a 14 milhões de metros quadrados de galpões de qualidade, os chamados classe A, e grande parte disso localizado no estado de São Paulo, né? E a Log é uma empresa focada nesse tipo de desenvolvimento e com a diversificação geográfica, não só no Sudeste, mas também em todo o território nacional. Perfeito. E como que é um pouquinho a história da Log? De onde ela surgiu? Por que ela é nova na Bolsa? Acho que é legal contar um pouquinho desse processo. Vou falar um pouquinho do lado do business e passar a bola para o Felipe e contar um pouco da história da decisão que nós fizemos recentemente. A empresa nasceu em 2008 através dos controladores da MRV Engenharia, o Rubens Menin, que a MRV sempre foi uma grande geradora de lucros, ele sempre investiu em projetos de galpão. E a Log ficava dentro da MRV. Ficava dentro da MRV até recentemente. E então ele sempre viu essa carência que existe no parque industrial do Brasil afora e o Brasil precisa de investimento em infraestrutura para crescer, né? E o propósito da Log é exatamente esse, né? Então nós nascemos em 2008, fizemos aí no ano passado 10 anos de história, exatamente para poder atender a carência do condomínio logístico no Brasil e atender a demanda existente que existe, que é extremamente grande. Perfeito, né? Perfeito. Do ponto de vista, vamos dizer, financeiro aí e societário na história, como o Sérgio falou, a gente tem 10 anos e durante esses 10 anos a gente foi captando recursos tanto com os sócios quanto via mercado, através da entrada de 2 fundos de private equity, um americano em 2011, um brasileiro em 2013, que ajudaram a gente a construir todo esse portfólio que o Sérgio apresentou aí um pouco mais cedo, né? Dentro desse processo, a ida a mercado de capitais sempre foi parte do nosso plano. A gente acha que é importante o acesso ao mercado de capitais, isso traz uma base importante de novos recursos para novos desenvolvimentos, além, claro, da gente ter, vamos dizer assim, uma independência de liquidez para todos os acionistas. Acionistas de private equity são acionistas que precisam dessa liquidez e isso é importante nesse contexto. Então, no final do ano passado, a gente resolveu fazer o que a gente chamou de cisão da MRV. Então, na prática, a MRV era detentora de um percentual mais ou menos 46% da Log e ela entregou essa participação aos seus próprios acionistas. Então, quem era acionista de MRV passou a ser acionista de Log e se manteve como acionista de MRV. Isso é um passo muito importante para a gente dentro aí dessa história e agora se inicia um novo caminho aí que a gente acha que vai ser super frutífero aí para todos os acionistas. Perfeito. Acho que com essa explicação me veio uma dúvida que fala um pouco do momento atual para o setor de vocês. Acho que como você comentou, Sérgio, acho que a demanda potencial no Brasil é gigantesca por essa infraestrutura, né? Quando a gente está falando desses condomínios de galpões, né? Essa infraestrutura é necessária. Como que vocês estão vendo essa demanda, nessa retomada de Brasil? Isso já é algo latente, tem acelerado muito. Como que vocês estão vendo esse momento atual para o setor de vocês especificamente, que até reflete muito da economia, né? Cara, é muito grande. A demanda tem nos espantado positivamente, sabe? Bom ouvir isso, né? Exatamente. Por quê? Tem uma razão por trás disso. O Brasil é um país desse tamanho, com a economia grande desse jeito.
a gente falar que a gente tem um parque industrial de qualidade de 13 milhões de metros quadrados é muito pouco. Isso. Né? E, especialmente fora do Sudeste. Eu gosto de focar muito nisso porque é uma parte do nosso modelo de negócio. A gente quer investir não só aqui no Sudeste, temos Brasil afora. Né? Existe uma demanda muito grande, esses players muito nacionais voltados ao consumo, atacadistas, e-commerce é um driver gigantesco no nosso negócio. Eles estão demandando espaço Brasil afora. Essa turma precisa estar perto de grandes áreas de consumo. Você pega, eu gosto de citar muito o exemplo de Fortaleza e de Goiânia, são projetos que o Kellogg tem, que ao longo dessa crise foram um case de sucesso, porque você viu ali 100% locado o tempo todo, porque não existe ativo de qualidade nessas praças. Uma praça com uma região metropolitana com 4 milhões de habitantes, pô, você precisa de ativo de qualidade, né? Os players precisam estar ali para atender aquela região de consumo. Então, o nosso modelo de negócio está isso, né? Diversificação geográfica é importante, a gente tem surfado uma onda, vamos chamar assim, pelo fato de ter essa diversificação no nosso portfólio atual. Queremos pisar mais no acelerador nesse sentido, vamos estar investindo bastante aí Brasil afora, temos mais de 20 novas praças mapeadas, onde a gente gostaria de ter um condomínio logístico, a gente entende que tem demanda para isso, e estamos bastante satisfeitos com o momento. Tanto que, historicamente, a taxa de vacância da Log nunca foi tão baixa igual é hoje. Nós estamos falando de algo em torno de 6%, né, no momento que o país está. Né? Sim, ainda recente saindo de uma crise, mas ainda apenas sentindo o impacto dessa saída. Né? Isso, e se você olhar nos últimos 24 meses, grande parte todo esse período, nós mantivemos a taxa abaixo de 10%. Né? Ou seja, o nosso modelo é muito assertivo, né? Eu acho que tem 3 pilares que eu gostaria de citar aqui. Primeiro, essa diversificação geográfica, né? O segundo é o fato da gente controlar todo o ciclo do processo. Isso para a gente é importantíssimo. A gente constrói os ativos, nós temos uma construtora dentro de casa para construir os ativos, né? E a questão da modulação dos projetos. Né, a gente consegue atender uma base maior de clientes, né, pelo fato de a gente conseguir modular 1.000 metros quadrados a 40 mil metros quadrados, dependendo da necessidade daquele cliente. Perfeito. Então, com isso, com esses 3 pontos, a gente tem surfado uma onda aí, conseguido ótimos resultados aí nos últimos anos. Sérgio, quando eu escuto você falar, ele tem 2 perguntas que me vieram que eu acho que são importantes. A primeira dela é qual é o plano de vocês para 2019? E a segunda, que talvez eu vou antecipar uma próxima pergunta, e talvez eu tenha que jogar essa de volta para o Felipe, o que te impede de crescer? Porque nesse sentido, no bom sentido, né? Porque tendo toda essa demanda potencial, esse mercado que está crescendo, está quente, vamos dizer assim, o que você precisa, né, como Log, para fazer essa expansão? Vamos lá. O que nos segura hoje é a estrutura de capital. Perfeito. Né? Nós precisamos de dinheiro para poder crescer. Capacidade operacional nós temos. Nós temos um time interno hoje na companhia capaz de comprar terreno, aprovar esses projetos, construir esses projetos e locar e administrá-los. Mais de 300 mil metros quadrados de área bruta locável por ano. Né? Isso é uma coisa única, é uma plataforma única de desenvolvedora de ativos. Né? O que nos segura é a estrutura de capital, porque é um setor de capital intensivo. Né? Esse momento, essa guinada nossa de levar essa companhia para a Bolsa é exatamente nesse sentido, para a gente ter mais acesso a capital, tanto equity quanto dívida, para nos crescer, para nos manter esse plano de crescimento aí no futuro. Felipe, e agora como que a gente responde isso? Do ponto de vista de estrutura de capital, a gente está caminhando em duas frentes aqui. Uma frente que a gente já vem trazendo aí ao longo do tempo e que faz parte da estratégia macro aí definida pelos acionistas, que é maximização de retorno, né? Você tendo acesso a dívidas cada vez mais baratas, que vão trazer uma diferença entre o capital que a gente aloca nos projetos, que tem um retorno muito bom, ainda protegidos de inflação, com um custo de dívida cada vez mais barato. Isso é retorno na veia para os acionistas. Além disso, no final do ano passado, o conselho da Log, aí, vendo exatamente toda essa perspectiva na forma com a qual a gente apresentou, aprovou um aumento de capital de 300 milhões de reais. Foi um aumento de capital disponível a todos os acionistas da companhia na data de corte do dia 8 de janeiro, que vai ser um aumento de capital concluído no dia 7 de fevereiro para todos aqueles detentores do direito de subscrição. O que é o direito de subscrição? É o direito de participar nesse aumento de capital. É um direito transacionado hoje em bolsa, inclusive, com o ticker LOGG1. Então, quem tiver aí disponibilidade para entrar e estudar o case da companhia, vale a pena.
né? E com esses recursos, a gente vai ter exatamente a otimização da estrutura de capital que o Sérgio estava falando, para que a gente consiga atender a toda essa demanda aí que tá se apresentando à nossa frente, né? Então, só para entender, quem comprar LO GG1 vai ter o direito de participar nesse aumento de capital na data ali do dia 8 de fevereiro, certo? Dia 7 de fevereiro. 7, perdão. Isso que eu queria, que você perguntou sobre o momento de investimento. Acho que nós estamos passando por um momento ímpar no Brasil. Nós estamos conseguindo performar o que a gente chama internamente de boca de jacaré. A gente consegue performar esses ativos de 12% a 13% de yield on cost, é o retorno no investimento nos projetos, né? Só que a parte de dívida nunca teve tão propícia para a gente. O momento está muito bom, né? A gente tem conseguido captar dinheiro muito barato e de prazos muito saudáveis, né? Então, ou seja, o spread nunca teve tão alto nesses 10 anos de companhia. Então, esse é um momento bom para a gente capitalizar a companhia, que é isso que o Felipe estava dizendo, exatamente porque nós temos capacidade de fazer, temos um land bank muito grande, já aprovado dentro da companhia, ou seja, virar a chave, a gente tendo a estrutura de capital, viramos a chave e começamos a construir esses ativos, e esse retorno nunca foi tão alto. Perfeito. E só para entender, quais detalhes adicionais tem desse aumento de capital? O valor dele, se não me engano, você falou 300 milhões? O aumento de capital, ele é um aumento de capital total de 300 milhões de reais. A família aí controladora, a família Menin, notadamente pelo Rubens, já se comprometeu a aportar 100 milhões, então a gente já tem 1/3 desse aumento preenchido. Tem um preço definido de R$ 22,00 por ação, que a gente vê em relação aos livros da companhia, né? Em relação ao PL, é um desconto de mais ou menos 30% em relação ao valor de 30 de setembro. Então, assim, é uma oportunidade única. Patrimônio da empresa. Isso, é uma oportunidade única de participar da única empresa de condomínios logísticos listada em bolsa no Brasil, que vai aí, vamos dizer assim, surfar toda essa onda de planejamento e nova demanda que o Sérgio estava comentando aí para 2019 e anos afins. Quer completar alguma coisa? Perfeito. Eu acho que para a gente ir encerrando aqui, assumindo que esse aumento de capital ele aconteça ali no dia 7 de fevereiro, o que a gente poderia esperar em termos de crescimento e timing para para a Log quando a gente olha ali para 2019 e 2020? Cariel, nós estamos muito animados, muito otimistas. A gente já tem obras em andamento que vai nos permitir um crescimento de 20% do ABL, da área bruta locável, ao longo de 2019. Ou seja, mesmo sem os recursos da capitalização, nós já temos crescimento de 20%, né? E temos aí, se essa capitalização vier e vai vir, se vier próximo do topo, por exemplo, nós temos capacidade de pisar o acelerador de forma muito, muito agressiva, né? Estamos sendo demandados por clientes para fazer isso, né? Temos o land bank e a capacidade operacional de fazer. Então, o que vai nos segurar ou vai ditar o ritmo de crescimento futuro da Log é exatamente a estrutura de capital. Perfeito. Então a empresa está num momento muito bom, certo? Muito bom, estou bastante otimista. Pô, é bom ouvir isso, né? É bom ver o Brasil saindo dessa crise. A gente tem visto cada vez mais essas conversas otimistas, isso nos deixa animados. Isso aí. Sérgio, se eu puder te pedir então para a gente encerrar aqui com uma mensagem no momento atual que você deixaria para os nossos espectadores. Isso, Cariel. A mensagem de otimismo, a Log, como o Felipe colocou, é a única empresa focada em condomínios logísticos na Bolsa. Esse movimento foi importantíssimo para a gente. A gente já entrou esse ano aí com uma outra pegada, com uma possibilidade de crescimento mais robusto. Crescimento, otimismo e esperar que essa companhia entregue bastante bons resultados aí no futuro. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos por nos assistir. Espero que tenham gostado e vemos aqui vocês de novo nas próximas semanas. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal.